Olá, Olá, sejam bem-vindos ao Podsídio. eu sou Lígia Godoy Ariane Castro. e nós vamos hoje, finalmente estamos de volta primeiro, né? Só para atualizar aí, tivemos aí umas semaninhas de ausência. Eu até expliquei no Expresso do dia que eu gravei, mas agora a gente voltou. Fazia tempo que a gente não gravava um Pena Dupla, né, Ari? Então, Fazia muito tempo. A gente teve aí algumas intercorrências, né? Férias, trabalho. Ainda estamos na correria, mas a gente conseguiu tirar um tempinho para trazer para vocês o episódio de hoje. Mesmo diante aí da nossa correria, a gente preparou um episódio que provavelmente vai precisar ser dividido em partes, né? Porque são muitas coisas que tem para falar sobre o tema. E a gente vai tentar aqui, dentro do nosso limite, a gente estipulou 40 minutos. Vamos levar esse desafio adiante. Vamos ver se vai ser possível, né, Li? vamos tentar, vamos tentar. Mas assim, a gente vai, se precisar gravar novos episódios, a gente vai voltar para continuar. Porque esse caso é um caso que envolve outro, né? Que engloba vários casos, e aí é um emaranhado de casos, e aí fica muito grande por isso, porque é muita coisa para passar. E, enfim, hoje a gente vai até falar um pouco fora do que a gente está acostumado a falar, né, Ari? A gente não vai trazer um caso de homicídio. Então, Exatamente, Na verdade, assim, no Podsídio, nossa proposta, apesar do nome, né, de ser um nome que remete ao homicídio, as pessoas às vezes questionam isso pra gente, né? Mas a nossa ideia mesmo é trazer casos que tragam temas criminais. Então, o caso de hoje, por exemplo, ele até envolve a morte de uma pessoa, né? sim, Porém, não o todo da história não tem só essa relação. Mas eu acho que é bastante importante a gente falar, é um tema que é importante, assim como eu trouxe aqui em algum outro episódio que não tinha exatamente falando sobre morte, mas que falava sobre casos criminais. Então a nossa proposta é sempre trazer aqui a respeito de casos criminais, né? Foge um pouquinho, como a Lígia falou, né, da nossa proposta inicial, mas é isso. Vamos trazer é, importante. A gente fez uma pequena enquetezinha lá no nosso Instagram. Então, você que não nos segue lá no @podsvídeo, nos isso. siga para que você acompanhe tanto as enquetes, o conteúdo que a gente publica, né? A gente sempre posta os casos, tanto antes quanto durante a nossa. é, a preparação do caso, a gente vai dando spoiler do que a gente vai falar, e no pós também a gente sempre deixa ali algo para que vocês É. possam interagir, dar a opinião de vocês, né? Como eu sempre reforço, de uma maneira respeitosa, que a gente possa fazer uma troca bacana, que é bem importante a gente manter o respeito ainda que seja nas redes sociais. Enfim, é isso, né? Basicamente, a nossa introdução. E o caso de hoje é um caso que teve bastante repercussão, tá? Tem muita gente falando. Então a gente decidiu, foi até uma conversando, a gente falou, vamos trazer um caso um pouco diferente, né? Que até tem uma passagem que envolve a morte de uma pessoa, mas enfim, não é a proposta que a gente está acostumada, que é homicídio, esses crimes um pouco mais digamos, entre aspas, bárbaros, né? Assim, esses Sim. crimes que chocam um pouco mais. Mas é um caso que acho que está todo mundo interessado, porque teve muita repercussão midiática e, enfim, chega de suspense, né? Vamos falar sobre o caso das Bets, mas antes disso, vamos fazer um brinde ao nosso retorno. Um brinquinho, tchim-tchim. Sim. Hum. Hoje não é vinho, mas é um drink. É, Interessante, porque tá calor demais. tá. Enfim, então vamos lá, né, Ari? Pode Vamos lá. começar aí já com. Acho que é melhor a gente começar pelo caso, né? Pelo caso das bets, já explicar o Sim. que é. Eu vou falar brevemente aqui sobre o que são as bets, né? Que a gente tanto ouve falar. E, assim, na verdade, eu acho que quem tá antenado, né? Quem prestou atenção aí nas matérias que bombardearam tanto as nossas redes sociais quanto na TV também para quem acompanha, né? Para quem assiste jornal, hoje são poucas as pessoas que sentam para assistir um jornal ou que param para ler um jornal, né? Com tanta modernidade e informação na palma da nossa mão. Mas se você vive no mundo, você já ouviu falar sobre bets.
E bets não são pessoas, não são as bets, as mulheres chamadas bets, mas são as casas de apostas, né? São plataformas que proporcionam a você, né, jogos. São jogos considerados jogos de azar, porque muitas vezes são jogos manipulados. A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante, né? São tanto cassinos quanto apostas. Existem casas muito grandes que a gente também vai mencionar aqui hoje, né? Porque envolve pessoas que vão ser citadas adiante, mas basicamente bets são casas de apostas, né? E que muitas vezes a gente tem ali o acesso na palma da nossa mão e a gente não consegue entender a dimensão que isso pode ter, o impacto que pode ter, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, essas casas de apostas, elas trouxeram aí grandes danos, principalmente para os nossos jovens, né? Porque são pessoas que ainda estão em formação, ainda estão se desenvolvendo e que muitas vezes não têm a devida orientação e que acha que, eu vou baixar aqui uma plataforma, um joguinho, ou eu vou acessar e eu vou ganhar dinheiro com isso, e na verdade acaba sendo uma via de mão única, onde as pessoas apostam e há uma programação ali para que as bets elas tenham um lucro e vantagem sobre isso. E muitas vezes os influenciadores, que é o que também a gente vai falar mais adiante, eles têm um papel ali de fazer essa propaganda, gerando uma confiança. Então são pessoas grandes na mídia, né? Grandes diante do público que seguem, né? Que tem um número expressivo nas redes sociais e que acabam fazendo com que pessoas como eu e você, sem perceber, a gente acabe caindo em ciladas, né, Lígia? Então, eu acho legal a gente reforçar, porque, enfim, acho que tem muita gente que não sabe, né? Que no Brasil, eu acho que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos já teve alguma experiência, ou conhece alguém que já jogou o jogo do bicho, já ouviu falar, porque, assim, no Brasil, o próprio jogo do bicho, ele não é um crime, é uma contravenção penal. Então, acaba que. É, tem gente até que não. Tem até uma brincadeira do Zeca Pagodinho falando, né? Não sei se você já viu que ele fala, como se pudesse, né? Jogar o jogo do bicho. E aí ele descobre durante a entrevista que o jogo do bicho é uma contravenção penal. Então, assim, tem muitas pessoas que nem sabem disso, porque foi uma coisa que lá atrás era comum, então muitas pessoas jogavam, não tinha nenhuma repercussão, mas depois viram que, enfim, esses jogos que, tanto bingo, cassino, que envolve ali o financeiro, e aí as pessoas, elas muitas vezes são tomadas pelo momento ali, e tem muitas pessoas que não têm um controle, né? Não tem um controle mesmo, assim, começa a ganhar e fala, não, agora eu vou ganhar mais, né? Porque tem essa sensação, né? No nosso cérebro, né? Ele passa essa sensação de, eu vou conseguir mais. Então, a pessoa fica no vício mesmo, ela quer jogar porque ela quer ganhar o dinheiro. E isso é muito perigoso, muito perigoso. E, enfim, então, para quem já ouviu falar, né, já tem uma breve noção, mas no Brasil é importante deixar isso claro que são proibidos estabelecimentos, né, que Sim. promovam jogos de azar. Só que nessa toada, esses jogos eles surgiram como meio que um escape, porque eles não são estabelecimentos físicos. Eles eram online. Então, foi uma brecha ali que surgiu para poder entrar, para poder passar despercebido pela lei e não ser punido, né? E, Sim. e isso, inclusive, está em pauta agora, né? Esses casos estão entrando para a justiça já, porque, enfim, já teve muitas repercussões. E em 2023, em dezembro de 2023, foi estabelecida uma lei que regulamenta essas casas de apostas esportivas. E aí ela autoriza jogos nessas plataformas online. E isso fez com que aumentasse assim, um boom expressivo de sites de apostas que são assim, de tudo quanto é canto, de tudo quanto é pessoa, e você não sabe muito. Assim, você não tem muita informação. É tudo muito recente. 2023 foi ontem, né? Assim. Exatamente. E Mas, aí tem agora essas leis dessas plataformas que elas vão precisar ser registradas e ter uma licença para atuar no país. uhum. Vão ser tributados e fiscalizados, mas assim, tem esse mínimo controle e, de todo modo, quem está assumindo o risco ali é o jogador e não tem como responsabilizar essas casas esportivas, né? Então,
fica a critério de cada um que está ali jogando. Só que isso já foi muito demonstrado, inclusive por várias pesquisas, que essas casas de aposta, né, esportiva, enfim, tipo bets, elas são mal do século, tá virando mal do século, assim. Tem Sim. muita gente perdendo dinheiro e não é pouca coisa. E não é pouca coisa, exatamente. E assim, eu acho que que mais preocupa é que, como você falou, né? Antes, para você jogar, para você ter o acesso, você precisava se deslocar até um lugar, né? Quem nunca passou num bar ou numa lanchonete e viu ali uma pessoa com aquele joguinho, com alguns animais ali, né? Na frente. Eu sempre tive curiosidade de entender o que era. E minha mãe falava, é jogo do bicho, jogo do bicho. Eu não tinha nem ideia do que era. E aí hoje a gente consegue entender que essas bets, muitas delas, são uma evolução do próprio jogo do bicho, né? Sim, E que antes você teria que se deslocar até o lugar. Hoje você não precisa, você tem ali na palma da sua mão. Então isso proporciona o acesso, inclusive, de pessoas que não têm muita estrutura para entender. Por exemplo, pessoas de idade, adolescentes, porque não tem um limite, não existe um controle, um critério, né, para que as pessoas possam acessar. Qualquer pessoa pode ter acesso. E eu assisti uma matéria que eu até enviei, acho que eu enviei para você para a gente colocar no nosso compilado aqui, que falava que as pessoas que estavam apostando, elas estavam perdendo, inclusive, dinheiro do Bolsa Família. Ou seja, são pessoas de baixa renda que não têm uma instrução para entender que deveriam utilizar aquele dinheiro para o sustento da sua família, né, para prover ali o sustento da sua casa, mas que estão usando esse dinheiro de uma maneira indevida e muitas pessoas estão se endividando por conta disso. Então, não eu tenho essa pesquisa aqui. é um dinheiro excedente e eu tô aplicando ali no joguinho, e se eu perder tá tudo bem. Não, é um dinheiro de uma conta de água, de uma conta de luz. E é isso que você falou. Você ganha, né? E aquilo te engana por um momento. Você fala, eu apostei R$ 80, mas eu ganhei 500. Só que aquele dinheiro fica retido, você não tem acesso. E aí, para você sacar aqueles R$ 500, você precisa apostar mais um valor. E aí vai indo e você vai se iludindo, acreditando que você vai ganhar aquele valor. Também tem um esquema de meio que de pirâmide que você indica para outras pessoas, para que as outras pessoas também joguem, aí você ganha com isso um bônus. E é tudo uma enganação. Infelizmente é uma enganação, né? Eles colocam um valor que obviamente fica para a plataforma, uma porcentagem que fica para a plataforma do que você vai sacar. Só que as pessoas começam com valores baixos, porque, enfim, tem medo. Só que depois que elas começam a ganhar, elas querem apostar mais. E eu Exatamente. achei interessante que eu vi uma entrevista esses dias para trás, que era uma pessoa falando assim: não se engane, se você ganhou, não é porque você foi esperto, é porque outras pessoas que foram burras ali. Então, Exatamente. assim, sempre vai ter o burro da jogada, sempre vai ter o burro que vai perder o dinheiro. E mais do que isso, ó, uma pesquisa a respeito do valor que o influenciador digital ganha para ele anunciar no perfil dele. Então, a gente não está falando de. A gente tem, claro, uma categoria de influenciadores que são influenciadores desconhecidos, que são para um público muito específico, que eu e você a gente não vai conhecer com certeza. Mas existem influenciadores que são confiáveis, pessoas que têm números muito, muito, muito grandes nas mídias. Por exemplo, o próprio Gustavo Lima, Carlinhos Maia, pessoas grandes que têm um período já na internet. E isso vai fazendo com que as pessoas como falem, poxa, eu sigo ele, eu vejo o conteúdo, eu consumo o conteúdo dele. Ele é confiável, ele mostra a vida dele, ele era uma pessoa simples e hoje ele é uma pessoa que tá bem. Como eu já vi também muitas pessoas indicando, até gente que eu conheço, tá? E isso me deixou um pouco chocada ali, porque são influenciadores menores, né? Pessoas que eu tive contato já em algum momento da vida e que estavam indicando como se fosse algo assim, ó, gente, eu tava aqui à toa agora. E aí eu comecei a jogar esse joguinho e eu vou compartilhar com vocês, porque eu vou mostrar a minha tela e eu ganhei tanto, olha só, em tantos minutos de jogo, eu joguei e ganhei R$ 500, R$ 1.000. E aí você fala, cara, eu conheço essa pessoa. E aí eu acho que naquele momento você titubeia, você fala, será que essa pessoa divulgaria uma mentira? Só que o valor que essa pessoa tá ganhando
para te contar essa mentira é muito grande. E para que essas bets paguem para eles por essa divulgação, para que eles se exponham dessa maneira, tem gente que ganha um cachê de 1 milhão, Tem. entende? Mensal. O cachê é muito grande. Você entrando via o link deles, que isso também vai mostrando tanto de pessoas que foram influenciadas por ele, existe uma comissão. E de onde é que vem esse dinheiro? De pessoas que não têm grana, de pessoas que estão tirando do seu sustento básico para dar para outras pessoas, entende? Exatamente. Não, eu achei muito interessante porque teve casos de pessoas que estavam jogando e não conseguiam sacar o dinheiro. E isso foi até a Blaze, que foi investigada criminalmente por não pagar algum dos credores que eles alegavam que eles ganhavam nos jogos e não recebiam dinheiro. Aí eles entraram com ação contra a Blaze. Pessoas, assim, você, pessoas normais, que entraram com ação porque não conseguiram sacar o dinheiro delas. Então, isso já chamou a atenção dos órgãos públicos também. Ministério Público, as delegacias de polícia enfim, vão atrás fazer as investigações, já levantaram um pouco a orelha, mas espera aí, por que não tá, já tem alguma coisa estranha aí? E eu achei também um post que eu vi do Estadão falando sobre esses jogos, né? Que tem um membro de grupo de jogadores anônimos que eles são viciados em apostas, né? E eles afirmam que as bets é como se as bets tivessem virado o novo crack. Que tem um levantamento realizado que dessas 5 mil pessoas, 30% já pagaram para jogar. E já perderam dinheiro, né, nesses jogos. Então, assim, essa questão das pessoas que têm menos condições financeiras, elas veem isso como um meio, às vezes, de ganhar dinheiro e não precisar nem trabalhar. Tipo assim, hoje eu ganhei R$ 100, então eu não preciso trabalhar, porque a pessoa faz a conta E ali. até de melhorar a vida, né? De falar assim, Sim, se eu ganhar 15. exato, ela acredita que vai melhorar de vida, mas na verdade o que pode acontecer é o oposto. Ela pode acentuar, né, a questão financeira ali, ficar mais pobre, enfim, e agravar ainda mais as desigualdades mesmo, porque quem tá ganhando ali é quem tem dinheiro, né? Aqui no Love.com eu achei um trechinho assim bem curto falando sobre isso, né? O governo federal anuncia restrições a meios de pagamento que envolvam o Bolsa Família em apostas Sim, online, para que se evite o uso indevido dos recursos do Bolsa Família em apostas online chamadas bets. O governo federal discute as restrições dos meios de pagamentos desses jogos. Então, isso é um alerta que fica. É possível, né? E eles estão tentando colocar esse controle para que as pessoas que, né, uma vez que regularizado, né? E que eu acho que a gente vai falar isso no outro episódio, mas quais foram as bets que foram aprovadas, quais estão legalizadas e que se permitiram, né, que continuassem, porque não estão em paraísos fiscais, eles estão exigindo que elas estejam inscritas aqui, né, que tenha o sim. BR. Então, Teve o prazo que encerrou, acho que foi no final do mês passado. E aí, para quem. E isso até o Haddad estava sempre, porque ele, por ser ministro, estava sempre falando: ó, se você tem o prazo até dia tal, se você é dono aí de alguma dessas casas de aposta, você tem o prazo até dia tal, se você quer manter ela no país funcionando. Porque uhum, senão a gente vai cair, vai caçar todas que não estão registradas conforme a nova lei, enfim, o novo regulamento sim. federal. E ele ainda avisa para a população, ó, e se você apostou dinheiro em alguma dessas casas aí, você também tem um prazo até dia tal para levantar. Se você não levantar, meu querido, pode ser que você não consiga levantar esse dinheiro mais, porque a gente vai ter muita dificuldade de encontrar esse dinheiro. E aí tem uma outra questão que eu acho que é bem importante falar, é que assim, muitos menores, como a gente falou, né, Sim, estavam fazendo as apostas, porque uma vez que é online, é igual o Instagram. O é, Instagram, ele não é para criança, mas o que tem de perfis infantis, o que tem de crianças que se inscrevem com o CPF de adulto, ou que, enfim, ali na hora de fazer a inscrição, burla essa regra
na Sim, hora de fazer a inscrição para você fazer a aposta, não tem essa exigência. Se você é menor, se você não é. exato. Não existe um controle. E eles estão, inclusive, cogitando de colocar uma identificação ali, um identificador facial. Então, você cadastra, e aí na hora que você vai acessar é você, e aí você tem ali, eles têm meio que um controle, como se eles pudessem ter esse controle financeiro, para saber se essa pessoa que está de fato acessando, ela tem a idade adequada para aquilo ou não, e se essa pessoa tem Bolsa Família, não tem, se ela tá apostando com esse dinheiro, se não tá, enfim, para que isso seja vetado. Eu acho que é um controle muito rigoroso, eu acho que talvez seja muito impossível de se ter, né? Não, é um controle assim, é para dizer que tem. Mas Sim, o controle, de fato, é muito difícil, porque muito difícil. já a começar que elas têm, né, o registro delas, o registro original delas normalmente é feito em países de paraíso fiscal. Uhum, E aí o acesso já é complicado, até para as investigações, né, que a gente vai falar, enfim, mais sim, para frente, é complicado de descobrir quem está ali por trás. exatamente. É difícil fazer a comprovação, né? Você consegue ali alegar, ó, mas peraí, a pessoa ali é dona daquela empresa que comprou a outra empresa, que transferia dinheiro para outra empresa, então fica ali, mas fica meio que no ar, né? Uhum, E, enfim, é difícil, é bem difícil. Mas eles fizeram um projeto de lei, tá em trâmite, né, na Câmara dos Deputados, que é para barrar o uso de recursos de contas do Bolsa Família em apostas esportivas, sim. porque só no levantamento que eles fizeram desse ano de 23 para cá, foi gasto. Quer ver? O valor que foi gasto foi de cerca de 2 bilhões, 3 bilhões de reais eram de beneficiários do Bolsa Família. Então, gente, é muito dinheiro. Não, Na verdade, não foi nem no ano, foi só no último mês de agosto, as casas de apostas online abocanharam cerca de 3 bilhões de reais de beneficiários do Bolsa Família. Então, quem fez esse levantamento foi o Banco Central. e, Então, assim, gente, é muito e dinheiro. essa informação, ela tem várias camadas, né? Porque aí você para e analisa assim, quem são as pessoas que estão influenciando essas Exato. que estão consumindo esse tipo de conteúdo? Como é que esse conteúdo chegou nessas pessoas? Né? E a Sim, gente vai falar sobre essa questão dos influenciadores digitais, do papel que eles têm, né, na sociedade, a maneira que eles apresentam o conteúdo, como, por exemplo, se eu não me engano, nos anos 90, 2000, houve ali uma questão com as propagandas de cigarro. uhum, Porque as pessoas estavam morrendo muito por conta disso, e isso tudo era porque haviam muitas propagandas na TV, nos programas, ali no intervalo dos programas familiares, como por exemplo Domingo Legal, Domingão do Fastão, esses programas ali onde a família inteira estava sentada, se reunia ali no domingo para assistir, as propagandas sim, tinham que ser mais cuidadosas. E hoje existe, né, ali você tem uma propaganda ou outra, mas tem um anúncio atrás. Tem ali, ó, sim, você pode morrer de câncer, você pode ter isso, você pode ter aquilo. E na hora de fazer o anúncio dessas bets, muitas vezes os influenciadores, eles sequer anunciam que eles estão fazendo uma publi. E eles precisam colocar que aquilo é um anúncio de publi. E, sim, ok, que isso não vai vetar uma pessoa que nem sabe o que é uma publi. Porque uma vez que um influenciador chega lá e ele fala que ele tá tomando água sanitária e aquilo vai emagrecer, alguém em casa vai fazer isso. Porque são pessoas que não têm essa instrução, esse entendimento, né? De falar assim, será que isso é certo? Será que isso não é? Não tem essa maldade, não consegue discernir. O que você estava falando em relação a correr para sacar, as pessoas que são menores de idade não vão conseguir sacar. Elas não vão ter acesso a esse dinheiro. Você pode ter milhões para sacar. Você ganhou, sim, você acumulou um valor enorme ali, e aí eles precisam liberar esse dinheiro para os apostadores. Porém, se você foi apostador e você é menor de idade, esse dinheiro não vai retornar para sua mão. Porque você nem deveria sim. estar na plataforma, infelizmente. Exato. O dinheiro da mãe ou do cartão e foi lá e apostou. Esse menino não tem esse retorno desse dinheiro por ser Não menor. tem. E assim, uma das medidas que eles colocam, né, nesse projeto de lei aí que está em trâmite na Câmara dos Deputados,
é a aplicação de multas para quem aceitar, né, receber cartão de crédito e conta bancária do Bolsa Família, que é de 0,1% a 20% sobre o produto de arrecadação, e nos casos mais graves as multas podem superar 2 bilhões de reais, além de estarem sujeitos à suspensão parcial ou total do exercício das atividades pelo prazo de 6 meses. E outra penalidade que eles colocaram é a cassação da autorização da empresa de que receba valores oriundos das contas de beneficiários. Mas assim, é tão grave, né? Além de, assim, lógico, beleza, eles colocam essas aplicações de essas punições e tudo mais. É importante a gente colocar, ter a punição, né? Tem que ter, porque para ver se as pessoas diminuem pelo menos a criminalidade, né? Mas o que mais assusta nesse levantamento que eles fizeram é que o número de apostadores chegou a 52 milhões de pessoas num país que nem o Brasil, né? A gente tem o quê? 200 milhões de pessoas, mais ou menos, aqui. Então, assim, é bizarro, gente. É muita gente apostando. E é muita gente apostando, começa pouco. Só que aí a pessoa entra nesse vício mesmo. Tipo assim, hoje eu vou tentar mais um pouquinho, porque ontem eu ganhei. Ah, não, mas eu perdi pouco, não sei o que, dá pra. E aí fica nisso. Eu, particularmente, tenho um histórico familiar, né? Eu tenho um tio que ele apostou muito dinheiro, gastou e perdeu muito dinheiro por conta disso. Então, é uma questão, assim, que abala a família, abala todo mundo que está por perto, não é só a pessoa envolvida. Inclusive, nesse sentido, o caso que a gente comentou, só para antes da gente entrar no caso dos influenciadores, é um caso que eu estava fazendo uma pesquisa, né, sobre os casos das bets, se teria algum caso envolvendo crime, porque pode acontecer, né, assim, a pessoa matar alguém porque fez uma aposta, não sei, tudo é possível. E aí, fazendo essa pesquisa, eu encontrei o caso de uma jogadora de apostas que ela é do Ceará e ela morreu depois de perder o controle. Ela acabou, enfim, tirando a própria vida em apostas de cassinos online. E ela era uma vendedora e ela decidiu apostar tudo que tinha e não tinha. Ela teve que colocou a casa, assim, o valor da casa no para poder apostar. Quando ela se deu conta do prejuízo, ela assim, surtou, né? E aí ela acabou tirando a própria vida. E aí eu assisti o vídeo, né, que mostra a filha, os familiares, enfim, falando, nunca pensei estar passando por isso, porque eles agora, né, como filhos da dívida, acaba que passa ali pros filhos até o limite da herança. Então, o que tiver de bens que fossem ali dessa mulher, até o limite dessa herança, uma parte vai para quem ela estava devendo. Então, é isso. Se essas casas de apostas quiserem cobrar desses filhos esse dinheiro, esses bens que a mulher tivesse, e ser uma mulher simples, que nem tem muita coisa, mas se quiser ir na justiça, porque quem tem dinheiro vai atrás. Então, quem fica no prejuízo é quem não tem. Quem não tem dinheiro, como é que vai acionar a justiça? Não vai acionar. E Exato. aí a mulher tirou a própria vida e ainda deixou a família nesse estado, né, financeiro. Imagina, é duas bombas, né? É uma bomba emocional, porque, querendo ou não, eles perderam uma pessoa de uma forma muito trágica, que é o suicídio, né? É uma morte muito trágica. E, além de tudo, ainda tem que lidar com uma bomba financeira que, assim, eles não têm condições de arcar. Ela mesma fala, não temos a menor condição de pagar essa dívida. Sim. Então, é muito triste ver o que está acontecendo, assim. Caso Muita gente, complicado, né? E a gente nem sabe se existem outros casos e pode ser que com isso certeza. aparecer, né? Porque assim, o que a gente viu também, a gente está falando dos influenciadores, mas a gente sabe que existem outros veículos de comunicação também, como as TVs, como programas de TV, como times que são também patrocinados pelas bets, né? E a gente está falando dos influenciadores porque, obviamente, eles exercem, a profissão deles é essa, influenciar.
Então, eles exercem esse poder sobre as pessoas. Mas a gente também está falando de pessoas aqui que, por exemplo, uma pessoa que é mais velha, às vezes ela nem vai ter acesso à internet ou a um influenciador, mas ela vai assistir um programa de TV, principalmente as emissoras de canais abertos, um programa ali mais familiar e que muitas vezes também tem a proposta ali de oferecer ali para as pessoas que estão assistindo a respeito dessas casas de apostas. E assim como, por exemplo, na época que eu era criança, né, agora me senti velha, tinha a Telecena, que era ali do Silvio Santos, que era uma maneira também, de alguma maneira era um dinheiro que você investia comprando, porém você tinha um retorno, né? Você, de alguma maneira, você resgatava aquele dinheiro depois de algum tempo, existiam Sim. prêmios, era uma coisa meio fiscalizada, mas assim, de alguma maneira aquilo exercia uma influência e pessoas também consumiam. E desse mesmo modo, com esse mesmo propósito, as bets começaram também a patrocinar programas de TV, né? E algumas patrocinam emissoras grandes, programas grandes, como por exemplo o BBB. No SBT também, né? Tem um patrocínio ali de uma bet grande. O time, se eu não me engano, o time do Corinthians é patrocinado pela Esportes da Sorte. Sim. O Então, Atlético Paranaense, que inclusive é até mencionado, né, a Operação Integration, que é o caso que a gente vai sim, falar mais para frente, também é patrocinado por essa que você mencionou, os Esportes da Sorte. E aí, assim, você vê que você tá assistindo televisão, o jogo de futebol, os homens, vem muito. Começou assim, né, na verdade. Você vê que essas casas de apostas começaram, a porta de entrada foram os jogos. E sim. não só no Brasil, mundo afora. Os jogos era apostar ali apostinha no Cartola, que eles Mas falavam, vou apostar em sei lá quem. esse do Cartola, diferente desse que não pode ser manipulado, inclusive assim, se você gosta de jogo e você realmente quer apostar em alguma coisa, aposta no Cartola, então, por quê? É, Quem que vai manipular o resultado do jogo? Se de fato o jogo vai acontecer, e aí o que vai acontecer lá é imprevisível. Porém, a plataforma, e elas estão sendo investigadas e muitas barradas, existe um número X ainda que está ativo aqui no Brasil, que tem essa permissão, que é um número bem pequeno comparado ao tanto que existe, que eu nem sim, sabia que existia tudo isso. É, nem ela eu. não tem o controle. Então, ali é você contra o algoritmo. E o algoritmo, ele não vai ser favorável a você. Ele até vai te permitir ganhar, como a gente falou, algumas vezes, para que você tenha esse sentimento de eu vou ganhar mais, que é você movido por uma ganância ou uma necessidade de, eu vou mudar a vida da minha família, eu vou ficar rico com isso aqui. E aí é você até acompanhar a vida de um influenciador, de alguém que você assiste, e você idealizar aquela vida dele, porque o que essas pessoas, o que a gente consome quando você. Eu não sigo influenciador nenhum. Eu tenho um ranço, inclusive, de influenciadores, porque eu vejo que elas criam uma vida fantasiosa, Ui, né? nossa, desculpa, gente. Muitas vezes é aquilo, mas aquilo à custa do quê, né? Como é que você ganha Sim, dinheiro gerando. Tanto é que pessoas estão sendo investigadas por isso. É, E você cria uma fantasia ali, uma ostentação, como por exemplo o caso da Deolane, né? Que ela criava uma vida de ostentação. Eu fui pobre, eu morei não sei aonde, eu fui isso, eu fui aquilo, e aí de repente ela mostra-se muito grande na internet para que as pessoas queiram consumir o que ela está consumindo e acham assim, se eu estou consumindo isso, eu vou ser igual a ela, ou eu vou ter tanto quanto ela. e passar a falsa sensação de que ela tem uma Lamborghini, eu vou conseguir ter Exato. essa Lamborghini também, porque Eu tenho uma também. eles usam essas casas de apostas, né? E aí eles fazem até sorteio de carro, de não sei o quê, e aí as pessoas entram nessa jogada. Então Sim. é muito triste, assim, porque É são muito. pessoas que realmente acreditam. E Eu acho que o mais mais triste é isso. que eu acho que é quando você mexe com a inocência dessas pessoas, Sim. é quando, por exemplo, teve uma influenciadora digital, se eu não me engano, a VTube, que inclusive depois de um tempo ela desistiu, né, de fazer parte ali, de fazer propaganda, até quando estourou tudo, que ela acho que ela ficou com um pouco de receio, até porque Sim, ela já ganha muito dinheiro fazendo outras coisas, ela nem precisava disso, porque você até entende um influenciador que está começando, que ainda está deslumbrado com uma proposta de R$ 80 mil mensais para você divulgar,
e a pessoa ela bota o caráter dela, os valores dela em risco ali porque ela quer ganhar dinheiro, ela quer ficar rica. Agora, alguém que já é uma pessoa que já tá grande, que já cresceu, que já tem outras prioridades para fazer e que pode ganhar dinheiro de uma forma mais honesta e mais justa, fazendo isso. Então, eu lembro de um que tem aquele aplicativo de edição que chama CapCut. Sim. E que ela ganhava, né? E gravava a tela. E aí você via que estava escrito ali que era editado pelo CapCut. Você podia ter cortado, assim. Você quer fazer uma propaganda ruim e ainda faz uma propaganda ruim bem mal feita, né? Porque é algo que vai trazer dano e que vai enganar uma pessoa muito mal instruída, porque alguém vai olhar e falar assim, cara, mas isso aqui tá editado, esse aplicativo é um aplicativo de edição. Como é que você realmente ganhou, né? Isso é real? Não é real. Ah, o Pix caiu, aí fazia lá, gravando a tela do Pix caindo, do joguinho, da aposta que fez. Então, assim, as pessoas são enganadas. Eu já ouvi pessoas falando, baixa aqui, porque fulana foi uma amiga que me indicou. E essa amiga, ela jogou e ela realmente ganhou. E ela tá me indicando, eu falei, não, essa amiga tá te indicando porque é tipo uma pirâmide, ela tá jogando pra você passar pra outra, e ela vai ganhar porque o link veio dela, entende? Ela não é uma influenciadora, mas ela é uma amiga que tá te indicando uma coisa ruim. Que Então, ela acha que vai ajudar, mas não vai, né? É isso, as pessoas não têm, elas não têm essa noção de como esses jogos são perigosos, assim. ah, e, A curto prazo, assim, não vou falar que ninguém ganha dinheiro, tem gente que ganha mesmo. Só que é isso, Ari, tem pessoas que jogam ali uma vez e para, entendeu? Tipo, eu não vou jogar mais. Tem pessoas que gostam, tipo, do ato de ir lá, tentar jogar pra ver se ganha alguma coisa, ganhou e caiu fora. Foi só, tipo, legal. Só que tem gente que não tem esse não tem. autocontrole. E assim, gente, isso é muito de pessoa para pessoa, é lógico. Acho que é a mesma questão de bebida e droga também, tá ligado? As pessoas têm gente que. Gera essa dopamina, essa sensação, ela é comparada a isso. É a mesma coisa de você estar na Sim, TPM, você comer um doce e te dar aquela, ai, que delícia, que prazer, que sensação. Você não pensa na consequência, esse doce vai me fazer mal, sei lá, eu sou diabético, eu não posso comer esse doce, ou eu tô com colesterol alto, sim, só pensa no prazer momentâneo. E eu acho não, o prazer, eu acho que a gente até pode trazer um especialista, um psicólogo, alguma coisa pra gente falar sobre isso, sobre a reação que tem no sim. nosso cérebro quando a gente. Porque acho que é essa satisfação, né, que te dá. Tanto é que tem pessoas que são realmente viciadas em jogos. Eu tenho a mãe de uma amiga, né? Hoje eu não sei mais, porque faz muito tempo que a gente não se fala. Mas ela foi minha aluna durante um tempo e ela era viciada em bingo. E ela, aqui na região, né, na Pompeia, Perdizes, tinha uns bingos totalmente clandestinos. Clandestino, sempre tem vários, né? Ela chegava assim no dia seguinte na aula, ela falava: hoje o café é por minha conta, porque ontem eu fui pro bingo e eu ganhei. E a família dela ficava muito brava. Ela não conta pra minha filha que eu fui. E aí, quando você fala, cara, ela tava jogando. E eu achava engraçado porque eu não tinha noção da Não tinha gravidade. noção, sim. Até a filha dela me falar: olha, quando você souber que minha mãe foi pro bingo, me fala. Porque não é legal, não é bom, ela tá gastando pra caramba, ela pega a aposentadoria dela todinha, ela tá torrando nisso. Entende? Então, assim, é muito sério, né? É muito sério. Uma informação aqui bem importante que eu achei plausível trazer, o Estado, tá? Eu pensando assim, qual é o lugar que mais, né? Você falou, mas você mencionou Recife, Pernambuco. Ceará. O caso da mulher foi no Ceará. Os 6 estados mais ativos em apostas e cassinos online são São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, o Rio e Santa Catarina. São os 6 mais ativos nas apostas. Então, assim, para você ver que não é uma coisa. Porque na minha cabeça, quando você falou isso, eu falei, poxa, será que é o Nordeste, né? O lugar onde. Porque daí a gente sabe que de onde surgiu, né? O cerne todo tá lá, né? Que foi onde a Deolane foi investigada. Não. No fim, o CERN acaba sendo, na minha visão, no fim, o CERN acaba sendo de onde sai mais dinheiro. São os estados que têm mais dinheiro, porque tem pessoa, assim, tem gente perdendo, mas tem gente ganhando. Uhum. Então, não faz muito sentido ser estados que tenham menos condições financeiras.
Eu não sei se. Que fosse isso pelo fato de ter sido criado, né? Do Ah, tá. Por criador. conta da operação também tá sendo E a lá, né? operação foi lá, eu achei que tivesse alguma É, relação, né? Mas não. São 6 estados que estão muito, muito é. ativos, né, na questão das apostas. É, então. Eu achei assim, esse caso, não só esse, né? Esses casos de bets no geral, assim, eles tomaram uma proporção tão grande que teve um pedido da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo porque chegou no STF o caso e essa entidade está pedindo para que a corte declare inconstitucional essa lei de 2023 que regulamentou as apostas esportivas online no Brasil. E aí o caso vai ser relatado pelo ministro Luiz Fux. Ainda está, enfim, rolando o caso, né? E é para ver a proporção que tomou o negócio, porque é muita gente envolvida, muitos empresários envolvidos também, muitas pessoas que têm sociedade com essas empresas que compraram outras que vira esse emaranhado, e aí você às vezes nem sabe qual empresário que é o dono da casa de aposta ali que tá envolvida no negócio, porque ele compra uma empresa, ele é sócio de uma, mas aí eles não mudam muitas vezes o nome na junta comercial para não ter o nome associado tão facilmente. Então, para Sim. você ir atrás, você tem que fazer uma pesquisa, que é o que aconteceu nesse caso da operação, né, da integration. Então, você virou emaranhado. A pessoa, o empresário não muda na junta comercial, na JUSESP, enfim, a depender do lugar, porque JUSESP é em São Paulo, né? Mas muda no lugar, muda só, assina lá o papel, mas não vai lá na junta comercial do estado para protocolar, porque se fizer isso, vai estar lá o nome da pessoa. Sim. Então fica ali naquilo, entendeu? Aí a polícia ou quem está investigando Tanto vai é que atrás na e não matéria consta. fizeram lá tanto no Fantástico quanto no Domingo Espetacular, né, para falar sobre, para eles tentarem descobrir, né, se o Gustavo Lima era sócio, se ele não era sócio, e aí ele falou que não, que a participação dele era de 20% porque era o cachê dele, e aí foram tentando chegar para saber se ele era o dono, porque aí tinham endereços que estavam no nome dele, mas aí que tinham outras pessoas, aí a maioria eram endereços residenciais, não eram endereços comerciais. Então, isso eu acho que toda essa tentativa de Uhum. fazer com que se perca, né? E aí até você conseguir chegar em quem de fato está gerindo a coisa é muito difícil, né? Eles usam essas pessoas até como laranjas, como o caso da própria Deolane, né? Que supostamente utilizou ali a mãe como E o laranja, filho. o Até o filho, tá? filho que é menor de Que idade, é menor de idade, exato. se eu não me engano, ele declarava R$ 2.000 e ele tinha uma movimentação de 1 milhão na conta, alguma coisa assim, que não tinha Sim. justificativa. E eu não sei, né? Pelo menos, eu tenho essa impressão de que a ostentação dela nas redes sociais chamou a atenção para a investigação. Talvez se ela não tivesse tanta exposição, eu não sei se ela seria investigada ou se o fato dela ter essa movimentação toda já estava chamando a atenção da Polícia Federal. Eu acredito que foram as duas coisas, porque eles foram inicialmente atrás dessa casa, né? E da investigada. E aí, na hora que eles fizeram a linha de transferências de dinheiro, em algum momento teve uma transferência para a empresa da Deolane. E Uhum, aí, quando eles foram investigar a empresa da Deolane, eles viram ali as movimentações da empresa para outras pessoas físicas, para a própria Deolane, para a mãe da Deolane, para o irmão da Deolane. sim, Aí eles pediram a quebra de sigilo de todo mundo ali, do entorno, né? sim. E aí, nessa, que eles viram, porque assim, a Deolane ela é investigada nesse caso, ela está sendo investigada por lavagem de dinheiro, nesse Uhum, caso, com o Gustavo Lima, mas ela também está sendo investigada por tráfico. E tráfico de drogas e envolvimento com o PCC. Então, assim,
ela está em duas frentes de investigações que Sim, são diferentes, mas que acabam tendo em algum momento o dinheiro se cruza ali. sim. Então é complicado. Eu acredito que deve ter tido, mas não necessariamente. Por exemplo, porque esse caso está sendo investigado em Pernambuco, né? E eu acho que a investigação dela de tráfico não é em Pernambuco. Então, não necessariamente eles conseguiram fazer essa ligação. Mas ela está sendo investigada e o nome dela, ela era a embaixadora do negócio, então não tinha nem como eles não irem atrás. Tipo assim, Sim. ela colocou lá, era do perfil dela, né? Embaixadora de não sei o quê. Aham. Então é lógico, eles vêm, entra no site, joga o nome do site deles lá. Você vai aparecer o nome da Deolane já com foto, com a família, com o dono da empresa, com não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, é lógico que isso tudo ajudou, porque Sim. ela não tinha muito vergonha de expor isso. Tipo, na verdade, era o trabalho dela. Ela Bom, ia mas lá e. já que a gente está falando dela, eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre quem é a Deolane Bezerra, para a gente poder contextualizar e aí, de repente, até encerrar esse episódio para Acho que a gente encerra aqui. Encerra aqui. A gente pode falar quem é a Deolane e Gustavo Lima brevemente, acho que as vou pessoas sabem, mas. falar dela, você fala do Gustavo, pode ser? Tá, tá Eu bom. uma, a biografia de Deolane Bezerra, gente. Pra quem não sabe, tá? Quem tá totalmente por fora, eu acho pouco provável que você não saiba quem é, como diz minha mãe, Deolane. Quem que é a Deolane Bezerra? Influenciadora digital, ex-cantora com hits incríveis, ex-DJ, que Deolane também tentou ser DJ, gente. Tentou ser música, ela tentou. Vai se tratar garota, que ela tentou ali Ela cantou, ela foi cantora. música, etc. Mas de onde surgiu? De que limbo surgiu Deolane Bezerra? A Deolane, ela já era conhecida no meio do funk. Eu não a conhecia, mas algumas pessoas falam que ela era conhecida porque ela é, o ex-marido dela, Kevin, Sim, MC Kevin, falecido MC Kevin, pra quem não sabe, muitas pessoas confundem ele com MC Kevinho, mas é outra pessoa. é outra pessoa. Era um MC aqui de São Paulo. E ele fez alguns hits em homenagem a ela, né? Como ela era advogada, ele fez algumas músicas assim incríveis para ela que vai, obviamente, para é, nosso acervo de músicas aí, né? Para a história das músicas populares brasileiras, Doutora um, Doutora 2. Eram as músicas que ele compunha para É. ela. E assim, a Deolane, ela realmente, ela apareceu na mídia, né? Apesar dela ter essas homenagens para quem era ali do mundinho. No hotel. Sim. Pular de uma. Ai, como é que fala? Do lado de fora ali? De uma sacada, isso. De uma altura, uma altura bem. Não, teve gente botando culpa em tudo quanto é gente. No amigo do que tava no quarto, na menina que tava no quarto. E assim, gente, a culpa não tem culpa, né? Foi um acidente, assim, ele foi fugir ali do que tava acontecendo.
Sim, sim. Não, ela é uma grande advogada desse meio. Ela advoga assim, não é que ela advoga pro fulaninho que foi preso pro, sei lá, 100 gramas de maconha, sei lá, de cocaína. Não. Ela advoga ali pra galera de cima do PCC. E eu acredito que ela. Eu tenho até curiosidade de saber como que ela entrou nesse meio dessa advocacia, dela virar advogada do PCC, porque eu não sei se ela conheceu o MC Kevin já lá ou se foi ele que. Entendeu? Eu sempre tive essa curiosidade para entender como que Deolane virou Deolane Bezerra, né? Como que ela cresceu tanto e tem aí as irmãs que também são do mesmo escritório, né? Enfim, é muito grande ali a célula familiar do escritório ali virou todo mundo, né? Todo mundo advoga ali. Ela cresceu muito nisso. E ela, apesar dela não, ela não era realmente ninguém, né, Ari? Ela não era uma pessoa famosa, ela namorava um famoso. Tipo, ela tinha já dinheiro. Advogou, foi advogando, então, em tese, né? Que ela ganhou. Muito tempo. Aham. Sim, com certeza. Com certeza. Não, é que eu tinha essa dúvida porque eu não sabia se ela tinha conhecido o MC Kevin antes ou depois dela já advogar. Então, provavelmente ela já advogava e frequentava esses ambientes e por isso que ela acabou se relacionando com o MC Kevin, né? Faz até sentido, porque ela já estava nesse meio. Se ela já frequentava muito esses bailes, provavelmente, até por ela ter vindo de uma condição talvez até associada a esse meio, ela deveria frequentar os bailes antes mesmo de ter dinheiro. Provavelmente, ela devia frequentar esses ambientes. Então ela continuou indo, assim, para ela era um ambiente que ela frequentou ali durante a vida. Tá.
Não, amorosa. Sim, sim. Eles fazem muito isso. Eterno. E foi bancada até chegar. Faz sentido. Faz sentido. E assim, ela estando ali com no topo onde está, não vai. Digamos que a chance dela arrumar confusão é pequena, porque ela já chegou também num auge tão grande que eles não vão querer arrumar confusão com ela, entende? Sim. Mas assim, eu acho ela é inteligente nesse sentido, porque ela vai usar a linguagem que ela tem que usar com quem ela tem que usar. E eu acho que o que fez, assim, claro, lógico que ela teve todo esse aparato aí de ter se envolvido com uma pessoa que era famosa, e ela já tinha uma condição financeira. Mas ela ter explodido na rede social foi justamente por ela ser essa. É porque assim, eu achava ela engraçada, assim, lá atrás, quando eu acompanhava. Eu dava risada, porque era cada coisa que ela falava, que eu falava, gente, é uma piada, tipo assim, é uma piada, eu achava engraçado real. E aí eu dava risada, teve época que eu acompanhava os stories dela só pra ver, tipo, o que a Deolane tava fazendo, porque eu achava ela uma pessoa engraçada. Igual, ela foi presa, você viu o bilhete que ela deixou? A mãe tá enjaulada, tipo assim, gente, ela tava presa. E ela tava tirando sarro da situação. Sabe? Ela não perdeu a piada, tipo, ela tava tipo, fazendo piada. Então, assim, ela com certeza teve uma ajuda ali, tá, assim, do mundo ali, do funk e tal, mas ela também ganhou um público que é fora disso. Tipo assim, ela ganhou um público que gostou do jeitão dela de ser. E foi seguir ela. Então, assim, é o jeito de Holanda de ser, de falar o que pensa, de falar as besteiras que fala. E tem gente que acompanha. Sim. Doutora Adélia que tá advogando para ela nesse caso também. Exatamente. Todas do mundo do crime, ela tá no meio. Dei risada quando eu vi. Mas enfim, Deolane, ela é uma figura assim. É vida real, mas eu dou risada, porque assim, quando eu descobri a Deolane, eu dava muita risada dela. Eu falava, ah, gente, não é possível. E eu lembro que eu ficava indignada, eu falava, gente, essa mulher
ter tudo isso de dinheiro sendo advogada criminalista? Tem algo errado aí, não, a conta não fecha. Aí eu falava, beleza, ela advoga pro PCC, ganha uma grana do PCC, com certeza, porque eles pagam muito bem. E já é difícil porque paga em espécie, né? Então, tipo assim, já é complicado advogar pro PCC. Mas beleza, ela tá ali no meio e tal. Só que assim, virou uma coisa muito surreal. Porque é as viagens, é os bens, é luxo demais. Sim, sim. Ela foi cutucada pelo OAB. Aí ela falou que ninguém gostou, que ela estava sendo perseguida e tudo mais. É, deu uma, uma figura. Fazendo sucesso, é. Ela falou isso mesmo. É, sim. E por quê, né? Por que que você está consumindo isso também? Sim. Até a maquiagem, né? Ah, você vai se maquiar? Não sai, vou, não sei o quê. Não, amiga, tá ótimo. A gente tá, pelo vídeo, tá tudo ótimo aqui. Sim. Uhum. O tempo todo. Sim. Muita gente paga. Não, teve muita gente paga ali. É, tem os fãs, tem os fãs. Sim. Uma reviravolta, meus amores. Se vocês não estão preparados, preparem-se. Exato. Não, é importante, enfim, a gente
ter muita responsabilidade com o que a gente faz, com o que a gente acompanha. Eu acho que é super importante assim a gente ter esses momentos de descontrair, né? Ah, quer ver umas bobeiras na internet? Vai, tem que ter. A vida é muito difícil, né? A gente tem que se divertir um pouco. Então, tem que assistir, tem que dar risada, tem que se divertir, porque a vida é pesada mesmo. Só que aí é tomar cuidado, né? O equilíbrio ali do que você está acompanhando, quanto tempo você está perdendo da sua vida com aquilo. É, sim. Gente, nem todo. A gente não concorda nem com a gente todo dia, a gente às vezes tá com o saco cheio da gente, imagina dos outros. Tem que saber ponderar. Boa. É bom, é bom. É engraçado. É isso. Então. Tem que ter. Não dá, não. Sim. Eu particularmente gosto eu acompanho muito política, eu gosto de canais de política, eu escuto muito podcast, mas assim, não, quando eu vejo que eu tô um pouco saturada, eu mudo, sabe? Eu gosto de ouvir podcast, então eu escuto vários podcasts. Eu gosto muito de ouvir a Óbvios, que é uma vez por semana, e enfim, elas tratam de temas muito legais sobre para as mulheres, assim, é bem amplo. E, e, eu, e eu gosto muito de arte e literatura. Eu leio bastante, eu gosto de ler romance, livro mais talvez científico, assim. Então é uma pegada que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de suspense também, assistir série, filme. Livro faz tempo que eu não leio, mas enfim, gosto bastante. Eu acho que são coisas que a gente lê para o nosso dia a dia. Eu gosto também de ir, né? Eu gosto de assistir teatro, gosto de ir no cinema, gosto de ir em museu. Acho que são coisas que a gente tem que, enfim, fazer para o nosso dia a dia ser mais leve. Eu vou. Exato. Inclusive, a gente quer assistir um filme, depois a gente vai ver se a gente consegue, né, Ari? Um filme que é da pegada criminal, galera. Vamos ver se a gente consegue. Ah, eu adoro também. Adoro. Eu gosto também. Eu vi um esse final de semana. Eu fui na Cor Púrpura. Muito legal. Nossa, eu fiquei chorei até. Mas enfim. Ô Ari, só antes da gente finalizar, eu vou só falar do Gustavo Lima rapidinho, mas só pra gente ter os dois e aí no próximo. O Gustavo Lima, gente, acho que também não dispensa apresentações, mesmo quem não gosta de sertanejo ou não escuta, sabe, já ouviu falar, até porque o Tchê Tchererê Tchê Tchê, Gustavo Lima com você. É, enfim, ele é um cantor sertanejo, o nome dele, pra quem não sabe, é Nivaldo Batista Lima. Então o nome artístico é Gustavo com dois T's. Inclusive isso virou muito, teve muito meme, né, quando eles foram presos, assim, não tem como não dar risada, porque o brasileiro, se tem uma coisa que o brasileiro é bom, é nos memes. Então teve muito meme de Deolane e de Gustavo Lima. Exato, adoro. Instagram pra mim, pra ver meme, eu me divirto demais. Sim, sim.
Meme tá liberado, gente. Meme tá liberado. Tem que dar risada. Enfim, ele é um dos maiores nomes do sertanejo no Brasil. Ele tem uma vida super ativa nas redes sociais, também blogueira, né? Não é só. Claro, ele ganha muito dinheiro com a música, é o ganha-pão maior dele, mas ele também tem uma vida luxuosa, assim. Ele tem mansões, ele tem jatinhos, vive viajando para fora do Brasil com esses jatinhos, tira férias de luxo, é casado. Então, assim, ele também é uma pessoa que não economia. Ele não é que nem a Deolane, não ostenta tanto, mas ostenta. Tipo assim, ele ostenta ali. Ele é mais discreto, porque a Deolane também dispensa dela zero discreto. É. Exato. Ele nem precisa de sair de casa, né? Basicamente. Mas, enfim, essas são as figuras que a gente vai falar. Não vai dar para falar mais hoje, porque a gente já passou, esgotou aqui 1h10. Mas nosso próximo episódio do Pena Dupla vai ser sobre Operação Integration. Então, voltem aqui para a parte 2, que a gente vai trazer aí a- Sim. Gente, inquérito de mais de 5.000 páginas, por sinal, tá? Sim, sim. Sério. Sim. Isso. O recado é importante, tenham atenção. Enfim, a gente não conhece tão bem o nosso público do Spotify aqui, né? Da galera que escuta a gente no YouTube. Inclusive, sigam a gente, se vocês não seguem ainda lá no Spotify, lá no YouTube, assina, ativa o sininho. Segue a gente no Instagram, @podcídio, porque a gente está precisando, a gente sempre pede aqui. Mas justamente por não conhecer, e até por conhecer, a gente pede para vocês, enfim, atenção, né, gente? É sempre bom, quem avisa amigo é. E é isso, acho que a gente falou um pouco, deu um início aí do que são as apostas. Isso. Reticências. Fiquem curiosos. Até o próximo a gente traz aí as informações mais bonitinhas, enfim, desde o começo da operação até o status atual, né? Porque eles, enfim, todo mundo já sabe que eles estão soltos, então eles estão respondendo em liberdade, mas o inquérito policial está rolando, tem uma ação aí a seguir pela frente. E vamos ver aí, né, o que, que vai acontecer. As cenas dos próximos capítulos a gente volta para contar para vocês. Tchau, tchau, gente.